Gênesis 37, 2. Eu vou falar sobre a provisão de Deus. Ele diz assim: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Aqui a gente já vê a inveja, algo terrível, não é? Verso 5. Teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que estive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Reinarás, verso 8. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos sonhos e de suas palavras. Depois ele tem outro sonho que quer dizer a mesma coisa. Versículo 19, só um pouquinho para frente. E diziam um ao outro: vem aí tal sonhador, que José estava vindo conversar com eles. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemos numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Depois no versículo 26 e 27 diz assim: então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Ô, irmão bonzinho, vocês querem matar? Não, mata não. Verso 27. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Esse era o mais bonzinho, hein? Não mata não, vende. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando. Olha para cá agora, por favor. A história de José é, acima de tudo, uma história de provisão. Da provisão miraculosa, da mão soberana de Deus sobre aqueles que são seus filhos. E é claro, não apenas a José, nós temos que pegar esses princípios e aplicar à nossa vida. Porque essa é a finalidade da Escritura, nós sabermos que a palavra de Deus não foi apenas para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi, mas para mim e para você também. Então essa história fala acima de tudo da provisão miraculosa de Deus. Eu sei que hoje em dia, por conta da globalização é uma maravilha, você pode pegar um avião hoje, depois do almoço, e em 12 horas estar do outro lado do planeta, literalmente. Isso é uma maravilha, você pode ir para onde você quiser, em poucas horas. Só que sabemos que junto com essa bênção da globalização dos aviões e por aí vai, também vieram desgraças como doenças, enfermidades. Percebeu o tanto de vírus que às vezes um cara pega lá na Índia, e o cara pega um avião e para aqui, em São Paulo, e tem gente com ebola para esse canto aqui também. É terrível. A globalização trouxe junto muitas doenças, e ainda mais nesse mundo que nós vivemos, cuja palavra de ordem é terrorismo. Você já percebeu? Terror é uma palavra que faz parte do dia a dia do ser humano. Dia a dia. Liga a escola, morreu não sei quantos Suzano. 2 moleques lá entraram e atiraram. Passa um pouquinho, no dia seguinte, o outro entrou lá na Nova Zelândia e matou 50. Terrorismo é a palavra de ordem. Sendo assim, eu e você devemos fazer uma pergunta. Ora, se Deus nos ama, por que nós sofremos? Por que filhos de Deus passam por angústias, privações, problemas, doenças, mortes, sabendo que Deus é bom? Justamente, Deus é bom, com certeza. Mas eu e você devemos sempre perguntar, por que o sofrimento? Porque nós vemos pessoas boas andando em caminhos difíceis, enquanto pessoas más, corruptas, parece que andam em caminhos totalmente aveludados. Nós vemos pessoas como ministros do nosso Supremo Tribunal, torcem de forma descarada a justiça, e eles parecem que nada chega a eles, nenhum perigo chega a eles. Por que essas coisas acontecem? Afinal de contas, a Bíblia diz que crente sofre. Meu irmão, você tem dúvida? Jesus deixou bem avisado, no mundo tereis aflições. Não é uma possibilidade de sofrimento. Ele diz, nós, pecadores que vivemos no mundo caído, mesmo sendo filhos, a Escritura diz que no mundo teremos aflições, e José é um exemplo claro disso daqui. Mas existem 2 tipos, pelo menos, de sofrimento. Por exemplo, primeiro existe o sofrimento por conta da desobediência.
E a consequência da desobediência é sofrimento. Lembra o que a Escritura diz? Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, crente ou ímpio, pecou, sofre. Esse é o primeiro tipo de sofrimento. Mas existe outro tipo de sofrimento também, o sofrimento que vem por conta da obediência. Como assim, pastor? Se eu desobedecer, eu sofro. Sim. E se eu for obediente, eu vou sofrer também? Vai. Tão lascado. É por isso que hoje em dia as literaturas que nós vemos, os filmes, não retratam a realidade do nosso mundo. Já percebeu em muitos filmes hollywoodianos, principalmente, termina, é sempre uma maravilha. É aquele drama, aquele sofrimento, às vezes morre um ou outro no meio do caminho, mas no final feliz para sempre. Os livros, as literaturas de hoje em dia é basicamente isso. Agora, vai dar uma lidinha para você ver nas literaturas antigas. Meu irmão, aquilo lá que se assemelha com a realidade. Por exemplo, Shakespeare escreveu uma peça chamada Hamlet, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Fantástico, eu desafio você a ler. É difícil, mas é maravilhoso. Aquilo lá explica a realidade, sabe por quê? Hamlet mata o conselheiro do rei, que estava escondido atrás da cortina, e a filha do conselheiro pela qual Hamlet era apaixonado, se mata depois, não, ou melhor, né, morre, vai pegar uma florzinha para pôr no cabelo, cai da ponte e morre. E então eles armam um plano mirabolante para matar Hamlet. E ele tem um duelo com Laertes. Olha o nome do cara, hein? Tinha que morrer mesmo. Eles marcam um duelo. E o rei, na verdade, que era padrasto de Hamlet, que matou o pai dele para ficar com a mãe e com o reino. Eles preparam uma bebida, dizendo assim, olha, no intervalo dessa luta de esgrima, o Hamlet vai beber, isso aqui é veneno, ele morre. Só que a mãe do Hamlet tomou por engano e morre. E aquele homem, Laertes, ele tinha colocado um veneno mortífero em sua esgrima para matar Hamlet. E Hamlet pega a esgrima dele e acerta ele. Só que depois ele também acerta Hamlet, morre os dois. Olha que maravilha, morre todo mundo! Só fica vivo Horácio, que queria se matar também, que era fiel amigo de Hamlet. Essa é a vida. Se você encararmos a vida do ponto de vista que ela é sofrida, meu irmão, nós vamos sofrer menos. Agora você fica com isso aí, não, olha, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pastor, não está na Bíblia, você tá, mas você precisa interpretar da forma correta. Você já viram crente desempregado? Já, né? Já viram crente que morreu? Pastor Enoque e Elias é exceção. Só o resto, todo mundo morre. Porque a vida é sofrida. Então, desobediência, ela traz sofrimento. Mas obediência também. Qual que é a diferença? A diferença é que quando nós sofremos por desobediência, não vai passar o sofrimento enquanto não resolvermos o problema. Ou seja, se é por conta de pecado, você precisa se arrepender, se humilhar e mudar. Não há outra alternativa. Todavia, se nós sofremos por conta de sermos fiéis a Deus, que é o caso de José, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde nós vamos entender o porquê do sofrimento. Porque, convenhamos, é difícil saber por que sofremos, mas uma coisa é fato, todo mundo sofre. Agora, a partir do momento que nós temos a consciência de que Deus controla as nossas vidas, um dia nós veremos que toda angústia tinha um propósito. Toda luta, todo sofrimento. É o que Paulo diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não diz todas as coisas boas. Não, boas e ruins também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz a Escritura. Mas é claro, eu não quero falar apenas de sofrimento. Eu quero falar, sim, de que Deus continua transformando desertos em mananciais, como foi na vida de José. Que Deus continua fazendo com que os dias escuros e turvos venham amanhecer com manhãs claras e bonitas. E essa é a nossa esperança, de que sempre depois da turbulência, o Senhor pode trazer paz ao meu e ao seu coração. Eu sei que por conta de muitos pregadores hoje serem adeptos à teologia da prosperidade, ou seja, o sinal de que você é fiel é que você tem dinheiro. Nós sabemos que isso é uma heresia. Hoje em dia, o que é céu para muitos? Céu é ser rico, inferno é ser pobre. Ora, se fosse assim, os apóstolos, tudinho, todos eram hereges. Isso é uma mentira, óbvio que é uma mentira. Mas não é porque eles só enfatizam a bênção, a graça e a provisão de Deus, que nós não vamos deixar de falar que Deus continua abençoando seus filhos, que Deus continua assim agindo de forma miraculosa na vida dos seus filhos. É claro que nós cremos e é claro que nós temos que ter fé para ver isso, porque nós vemos na história de José. José foi fiel aos seus pais, José foi fiel aos seus superiores, José foi fiel a Deus.
Mas mesmo assim, olha a história dele a partir de Gênesis 37. É uma história bastante semelhante à história do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor? Ele foi amado e foi invejado pelos seus irmãos. Não foi exatamente isso que aconteceu com Cristo? Uns o amavam, outros quilhavam os dentes. José foi vendido por 20 moedas. O Senhor um pouquinho mais caro, né? 30. Também foi vendido. José desceu para o Egito em tempos de prova. José foi perseguido injustamente. José foi abandonado pelos seus amigos. Foi isso que Cristo passou. Lembra? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então tem muito a ver a história de José com a história do nosso Senhor. Mas no final, nós vemos que José também foi exaltado. E ele então descobriu que todo aquele sofrimento era para uma causa maior, para que o povo pudesse ser abençoado. E foi exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. A vida de José ensina para mim e para você muitas e preciosas coisas. Eu quero passar algumas aqui. Põe ali o primeiro, por favor. Deus está sempre conosco, e sempre em caixa alta de propósito. Deus está sempre conosco. Eu sei que quando nós estamos passando por problemas, tribulações, angústias, talvez uma frase que saia, não da nossa boca, mas pelo menos da nossa mente, é a seguinte: cadê Deus? Onde está o Senhor? Está de férias nas Bahamas Celestiais? Não vê o meu sofrimento? Mas eu vim falar para você, Deus muitas vezes não nos livra dos problemas, mas Ele se mostra presente, inclusive na hora da aflição, na hora da angústia. A teologia moderna de hoje é a seguinte, né? Olha, se você servir a Deus, nenhum problema vai acontecer com você, nenhum mal vai chegar à sua tenda. É mesmo. E Paulo? Passou uma desgraça de um monte de coisa. Deus não estava com ele? E José, olha o que ele passou. Deus é assim. Muitas vezes Ele não nos livra dos problemas, mas Ele se mostra presente justamente no meio dos problemas. Foi isso que José passou. José enfrentou, meu irmão, o desprezo. Já foi desprezado por alguém? É terrível. José foi. Pelos seus próprios irmãos. José, as pessoas tinham ódio dele, traíram a José, simplesmente porque ele era amado pelo seu pai e vivia uma vida íntegra. Então, em vez dos seus irmãos o imitá-lo, por conta da sua integridade, eles preferiram invejá-lo. José sofreu abandono. Esse daqui, de fato, foi jogado no fundo do poço. Eu sei que às vezes nós falamos, né? Eu estou no fundo do poço. Está nada, meu irmão. Quem estava era José. Literalmente, sem nada, sem ninguém. José se sentiu descartável, tratado como mercadoria, vendido como mão de obra escrava. Que é uma coisa pior do que isso. Foi levado para o Egito sem nome, sem dignidade, sem família, sem moral alguma, sem raízes. E ainda assim, José foi tentado por todo tipo de tentação aonde ele foi. Lembra, por exemplo, em relação à tentação sexual, o que José passou? Meu irmão, José talvez teria razões, de fato, para justificar sua queda moral. Sabe por quê? Lembra quando a mulher de Potifar queria sair com ele? Diz a Escritura que ela pedia constantemente: deita-te comigo, deita-te comigo. Lembrando, ela não devia ser feia. Você já viu mulher de jogador de futebol feia? Não vê, de jeito nenhum. O cara pode ser um feio da vida lá. Ah, mas ele tem um embelezador, né? Resolve o problema. Provavelmente a mulher do rei era muito bonita. José, ele poderia dar várias razões para sua queda moral. Ele poderia dizer: eu sou adolescente. E de fato ele era adolescente, novo. Os psicólogos de hoje talvez diriam assim para José: José, esse é um tempo da sua autoafirmação. Pega ela, rapaz. Você precisa se autoafirmar como um homem. Você está numa fase de transição. Talvez os médicos da época aconselharam José da seguinte forma: José, o que é isso, rapaz? Ó, você está na época da explosão dos hormônios. Precisa descarregar. Talvez os amiguinhos de José também disseram para ele a mesma coisa: vai lá, rapaz, prova que você é homem. Está dando mole para você. E ele também poderia dizer: o apelo foi irresistível. O apelo foi irresistível. Ela é muito bonita. Aliás, ela é minha patroa. Eu só vou obedecer o que ela está mandando. Mas é interessante que mesmo assim José se manteve íntegro. José não foi pela cabeça das pessoas, porque ele sabia: olha, ainda que eu esteja longe da minha família, ainda que eu esteja longe de todas as pessoas que me conhecem, os olhos do meu Senhor passam por toda a terra, e os olhos dele também estão sobre mim. Ai de mim se eu fizer alguma coisa. E é assim que eu e você devemos pensar. Que normalmente a gente olha para um lado: puxa, não tem ninguém vendo, olha para o outro, tem ninguém vendo. Esquece de olhar para cima. Esquecemos de um Deus que tudo vê. Eu lembro quando eu fui em 2007 fazer um curso lá no Rio Grande do Sul, foi eu e o Tiago, meu primo.
3 meses. O que as amigas da minha esposa falavam na cabeça? As amigas não eram crente, óbvio, né? Você vai deixar o seu marido 3 meses. Sozinho. O Tiago ainda está aí. Brincadeira, com o Tiago ele não falava, não. Você vai deixar. Não, apesar que o Tiago era ruim na causa do menino, viu? Não era crente ainda, né? Mas vai deixar, porque qualquer imagem que ele sente no Rio Grande do Sul é só loira de 1,80 m de olho claro. Meu irmão, tem umas barangas, umas muvuquinhas sem dente lá, igual tem aqui em Pinda também, não muda nada. Sabe o que eu pensava? Porque eu já tinha convertido, né? Estava bem no comecinho. Eu pensava assim, rapaz, se eu falar para o Tiago vai ser meu álibi, não vai falar nada, né? Que ninguém vai ficar sabendo, mas e o Deus? Que os olhos dele passam por toda a terra. Deus me livre. Era assim que José pensava. Foi assim que José conseguiu resistir à tentação. Ele preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade na cama da patroa e com a consciência pesada. Porque ele sabia, meu Deus vê todas as coisas. Então ele perdeu a liberdade, mas não perdeu a sua fidelidade. Não perdeu a sua dignidade. E assim que eu e você também devemos fazer. José manteve-se firme, porque ele entendia que Deus era real em sua vida. Ele sabia que o adultério era maldade. Maldade, em primeiro lugar, para com Deus, mas também depois para com o próximo. Tanto é que no versículo... Você pode acompanhar comigo? Gênesis 39, versículo 9. Olha o que ele diz. Só um capítulo para frente. Gênesis 39, 9. Ele não é maior... Aqui depois a mulher de Potifar insistir para ele se deitar com ela. Gênesis 39, 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Olha, que ele está dizendo é o seguinte, Faraó não me vedou nada, não me proibiu nada, a não ser a senhora. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Consegue ver a mente de José? Não, ele falou que eu não posso tocar você, porque se eu tocar você, eu vou pecar em primeiro lugar contra o meu Deus. Por isso eu não posso. José suportou a aparente demora de Deus, que convenhamos, meu irmão, foram 13 anos de injustiça sobre a vida desse jovem. Você já passou por isso? 13 anos sendo injustiçado. José foi injustiçado em tudo que é lugar. Na casa de Potifar ele foi injustiçado, no trabalho ele foi injustiçado, até na prisão. O homem que ele ajudou esqueceu dele. É injustiça demais. Muitos nessa hora fariam o quê? Adeus, coisa nenhuma, eu vou pirar o cabeção. Chutar o balde. O José mesmo assim permaneceu fiel, porque ele sabia que Deus era poderoso para reverter a sua situação. John Bunyan, que escreveu um dos maiores clássicos da literatura mundial, chamado Peregrino, ficou preso 14 anos. Sabe o que ele fez? Escreveu esse livro. Olha que maravilha, hein? Será que se ele não tivesse preso, ele ia escrever essa preciosidade que deixou para nós? Olha as cartas de Paulo, a mesma coisa. Deus precisou prender Paulo para que Paulo pudesse nos deixar as suas epístolas. Agora, o que fez esses homens, de fato, suportarem essas imensas adversidades, a não ser a certeza de que Deus estava com eles? Na cadeia, humilhados, sem família, sem ninguém, sendo tentado inclusive a blasfemar. A única coisa que faziam esses homens permanecer fiéis é que eles sabiam, Deus está comigo. Era assim que José pensava. Eu pergunto para você, se Deus estava com esses homens, que eram seus filhos, por que às vezes você duvida que Deus está com você? Por que às vezes você lê a Escritura e acha até uma história bonita? Nossa, olha como que Deus era com esses homens. Ora, eles eram tão falhos e pecadores como nós. Eram tão filhos de Deus como nós. É por que nós acreditamos na bênção, no milagre, na provisão de Deus na vida deles? E não conseguimos olhar e acreditar no milagre, na provisão e na bênção de Deus sobre nossas vidas, sobre o nosso casamento, sobre nossa família, sobre nossa vida financeira. Isso é incredulidade. Assim como Deus era com eles, Deus também é conosco. Amém, meus irmãos? Você precisa crer, porque é isso que a Escritura declara o tempo todo. A presença de Deus é sempre real, embora nem sempre vista. Às vezes parece até que Deus está escondido. Mas Ele sempre está conosco, sempre. É por isso que eu amo o último versículo de Mateus. Mateus 28, 20, Jesus termina o Evangelho dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até você ir, até a minha volta, eu estou com você. Eu não sei quanto a você, mas
Esse versículo é de uma tamanha preciosidade que o nosso coração tem que se alegrar. Quando eu casei com a minha esposa, uns bons anos atrás, ela disse até que a morte o separe. E eu espero que ela cumpra. Mas o meu Deus vai além da morte. Ele está comigo nessa vida, principalmente na outra vida. Essa é a certeza que você precisa ter, meu irmão, minha irmã. O Senhor sempre, mas sempre está conosco. Há sempre um plano perfeito de Deus traçado no andar de cima. Eu sei que às vezes os nossos olhos naturais olham apenas aqui, o horizonte, e nós não vemos o final da estrada, e acabamos vendo dificuldades, pedras, buracos, tribulações, tempestades, e nós nos esquecemos que do andar de cima há um Deus que já está vendo o final da nossa estrada, há um Deus que está guiando os nossos passos e os nossos caminhos, e assim como nós viemos dele, nós também um dia iremos para ele. Ainda que essa estrada da vida nos cause muita dor e muito sofrimento, a certeza é que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. É o que diz a palavra do Senhor. Essa é a história da minha e da sua vida. Mas segundo, Deus sempre intervém em favor dos seus filhos. É Jeová Jirê, ou seja, o Deus da provisão. Você consegue ver o nome desse Deus autografado na história de José? Deus proveu tudo aquilo que ele precisava, mesmo em meio à cadeia, tribulações. Esse homem, meu Deus, ele era próspero em tudo. Na casa dele ele era próspero. Daí tá bom, os irmãos venderam, mandaram para o Egito. Foi próspero no Egito. O pessoal ficou com inveja dele, prenderam a ele. Ele foi próspero até na prisão, ele era chefe dos presos. Eu sei que essa prosperidade ninguém quer, né? Ai, meu sonho é ser líder lá do pavilhão 9, ala B, cela 10. Ninguém quer essa prosperidade. Mas aonde ele caía, ele era próspero. Por quê? Porque Deus sempre foi o provedor na vida dos seus filhos. Deus não é uma ciência exata, mas ele provê coisas inimagináveis de onde nós não esperamos. É só você ler a Escritura. Meu Deus, ele tira a água da rocha. O povo determinada vez está com fome, sem ter o que comer. E eles murmuram a Deus. Ai, no Egito que era bom. Olha o povo louco da cabeça. Era lá, escravizado no Egito, mas era, ai, lá nós comíamos os melões. Negócio ruim, melão, mas eles estão lembrando do melão. Então Deus disse, vocês estão com fome? Eu vou prover comida para vocês. Talvez motoboy já foi entregar lanche lá na sua casa. A época de Deus não era motoboy, não. Sabe como que ele alimentou o povo? É passarinho trazer a carne no bico. Imagina, o x-bacon, plum, sua casa. Olha como que Deus fazia na vida desse povo. Abriu o mar. Agora, por que nós não conseguimos entender e crer que essas coisas são possíveis sim de acontecer na nossa vida? Às vezes quando você vê todas as portas fechadas, você pensa, acabou. E você lembra da Escritura, mas você não acredita que aquilo também pode se realizar na sua vida, na sua família, na sua casa. Isso é fé. É você olhar para a Escritura e saber, Deus, tantas vezes o Senhor entrou com providência na vida do seu povo. Por misericórdia, entra com providência na minha vida também. Às vezes uma cura, uma porta de emprego, restauração de um casamento, de uma família. Meu irmão, José sofreu demais, mas mesmo assim Deus estava sempre com ele. Deus usou 13 anos de sofrimento desse rapaz para abençoar a vida dele e de outras pessoas no futuro. Deus não pode usar talvez o seu baixo salário hoje, o seu desemprego, ou talvez até a sua enfermidade, para que no futuro Ele possa abençoar você e as pessoas que também estão ao seu redor. Ora, se Deus abriu o mar, você acha que é muito para Deus? Ouvir a sua oração que você clama por um emprego melhor? Ou por um emprego que não tem? Para que você acha que é difícil? Nós vemos Pedro na cadeia e um anjo indo atrás dele, à frente dele, abrindo todas as celas. E às vezes nós não conseguimos acreditar que Deus possa abrir o coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Tinha um desenho que eu assisti quando eu era pequeno, Papaléguas, não sei se alguém aqui já assistiu, antigo esse, hein? O desenho girava em torno disso, era o coiote atrás do Papaléguas e nunca pegava Papaléguas. Na hora que fazia uma armadilha, ai, não vai fugir, blum, corria o bichinho. Daí teve um capítulo que eu assisti que era maravilhoso. Literalmente o coiote encurralou o Papaléguas. Daí eu pensei, até aqui enfim, aleluia. Aí pegar o raio desse bicho. E então o coiote vem chegando, e sabe o que acontece?
A mão do escritor, do diretor. Entra no desenho e faz uma porta, o Papalégua sai, o coiote, pá! Com a cabeça no meio da porta. Não pegou. Ora, se um diretor pode entrar em um desenho animado e fazer uma porta de salvação para o seu protagonista, por que o Criador dos céus e da terra não pode, com a sua mão soberana e poderosa, abrir uma porta onde está fechada? Fazer um milagre, curar aquilo que os homens disseram que era impossível, converter aqueles que nós jamais imaginaríamos que estivesse um dia nos caminhos do Senhor. É óbvio que pode. Eu lembro, a Escritura diz sobre Ezequias ia morrer, e diz a Bíblia que ele foi e virou o rosto e chorou. O profeta que tinha vindo e tinha falado para ele, você vai morrer, arruma suas coisas. Imagina, meu irmão, deve ser dose, hein? Põe sua casa em ordem que você vai partir. Deus do céu. Então diz a Escritura que Ezequias chorou. O profeta nem saiu da porta, nem saiu do portão do castelo. Deus ouviu o clamor dele e disse para o profeta, volta e diz para ele que eu acrescentei 15 anos a mais em sua vida. E se ele duvidar, eu vou fazer uma coisinha bem básica. A sombra do sol vai retroceder. Eu só vou dar uma mexidinha básica no globo terrestre, só assim, ó, para você acreditar que eu estou contigo. Meu irmão, se Deus pode fazer um negócio desse, mexer na rotação do planeta, simplesmente para mostrar para uma pessoa, dizendo, olha, eu sou por você, descansa em mim, tenha fé, tenha paciência, sua vida está sob o meu controle. Se isso Deus fez, por que nós não vamos acreditar que assim pode acontecer também em nossa vida? Óbvio que pode. E terceiro, Deus de fato é bom. José, mesmo sem entender as coisas que estavam acontecendo em sua vida, ele cria na bondade de Deus, na graça e na soberania do Senhor. Mesmo em meio a tempestades, ele sabia, o Senhor é comigo. É isso que às vezes falta para nós. Porque acreditarmos que Deus é conosco quando as coisas vão bem, meu irmão, isso é fácil. E quando nada dá certo? E quando que parece, se der uma chuva de Xuxa no seu colo, cai Pelé? E acreditar que Deus está conosco mesmo em meio à tribulação. Uma vez eu li a história de um náufrago, nos moldes de Robinson Crusoe, e ele então estava numa ilha deserta, o seu barco tinha naufragado, e ele estava lá sozinho, construiu sua cabana, esperando o resgate, durante dias e nada. Então ele percebeu que estava armando uma tempestade muito forte, saiu para recolher alguns frutos, alguns mantimentos, e voltar para sua cabana, que era o seu porto seguro. Ele pegou uns retalhos que sobrou lá do barco dele, uns pedaços de madeira, puxou umas lonas e fez sua barraquinha para se proteger da chuva. E então ele saiu para procurar mantimento antes da chuva. De longe, quando ele voltava, ele viu um raio pegar bem no meio da sua cabana. Pá! Só fogo e fumaça subindo. Ele ficou furioso. Como pode? A única coisa que eu tinha aqui era essa cabaninha. Fogo, acabou, fumaça. Então, algumas horas depois, ele vê um grande navio aportar na ilha. E ele então, com os olhos cheios de lágrimas, pergunta ao comandante, como? Como vocês descobriram que eu estava aqui, nesse lugar? Uma ilha tão remota, tão pequena. O que fez vocês virem para cá? E olha a resposta do comandante, você não fez sinal de fogo? Nós vimos a fumaça e viemos atrás. Consegue ver que aquilo que às vezes nós pensamos que é a nossa desgraça, pode justamente ser a porta que Deus estava abrindo para operar de forma miraculosa em nossas vidas? Meu irmão, eu cansei de ver. Olha, aqui quantas vezes a gente chega aqui na igreja, tem um monte de carta aqui embaixo da porta. As pessoas dos presídios nos ouvem, mandam carta, não mandam WhatsApp, né? Anda carta, não só aqui, puxa, testemunho de pessoas fora da cadeia também. Quantas pessoas já não disseram, olha, pastor, graças a Deus eu fui preso. Foi por quê? Foi lá dentro que eu conheci o Evangelho. Aquela programação dos crentes que eu detestava. Entrou na minha mente o negócio. E é claro, não só cadeias. Quantas pessoas, às vezes, numa cama, uma doença, e ali não ressoou nada, a não ser clamar por um milagre, e daí então o Senhor interveio e ela conheceu a Deus. É assim que acontece, às vezes, a doença, a tristeza, a depressão, o sofrimento. São caminhos pelos quais nós não entendemos, mas que o Senhor cumpre o seu propósito em nossas vidas.
É assim que acontece. Foi assim que aconteceu na vida de José. Muito sofrimento, todavia muita glória. Foi assim que aconteceu na vida de Moisés. 40 anos no deserto. Para que então Deus pudesse usá-lo. Você precisa sempre se lembrar de que em todo e qualquer tempo, o Senhor, meu irmão, não dorme. Eu amo esse versículo que diz, né? Não dorme nem dormita. O Deus de Israel. Dormitar sabe aquela piscadinha longa que você dá quando você está com sono? Dirigindo. Graças a Deus, nosso Senhor nem isso faz. Nem uma pescadinha dá. Porque os olhos do Senhor estão sempre sobre os seus filhos. Tem ali o Salmo 84. Salmo 84, versículos 5 e 6, diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, né, retos, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Olha, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Bênção de Deus não tem simplesmente a ver com dinheiro, que muitos pensam, olha, fulano é abençoado. Por quê? Ele tem o carro do ano, ele tem casa, ele tem um bom trabalho. E as pessoas hoje em dia associam bênção de Deus apenas a algo financeiro. Oh, isso é tão pobre. Isso é tão pobre. Bênção de Deus é muito mais que ter dinheiro. Bênção de Deus é eu e você termos o necessário para cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Isso é bênção de Deus. Bênção de Deus, meu irmão, não é você comer filé mignon todo dia, não. Uma que todo dia deve enjoar, né? Eu nunca comi esse negócio. É igual caviar para mim. Nunca vi nem ouvi, só ouço falar. Diz, fizer na sua casa, me chama, experimentar. Mas as pessoas pensam que bênção de Deus é você ver churrasco todo dia. Mas sabe o que é bênção de Deus? É às vezes você ir para a sua despensa e o que tem lá? Arroz. Então você, mulher, chama os filhos, seu marido e diz, olha, hoje o almoço vai ser especial. Por quê? Vamos ter arroz, sobremesa, bolinho de arroz, mistura, bolinho de arroz e sobremesa, arroz doce. Ah, maravilha. Isso é provisão. É acreditar que Deus nos sustenta de todas as formas. E José, de fato, compreendeu que tudo na sua vida era instrumento da providência divina. É isso que você precisa entender. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. E Deus, lá na frente, vai mostrar para nós o porquê dessas coisas. Para terminar, você pode ir comigo ali para o capítulo 45, por favor? Gênesis 45. José compreendeu que tudo na sua vida era instrumento da providência divina. Olha o que ele diz, Gênesis 45, versículo 5. Diz assim, agora, pois, ele falando para os irmãos dele, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Não fiquem tristes porque vocês me venderam, não. Ele explica o porquê. Não fiquem tristes por causa disso, porque vocês me venderam para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Capítulo 50, versículo 20, acompanha comigo, diz assim, lá no finalzinho, último capítulo. Gênesis 50, 20. Olha o que José diz. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Consegue ver o que José entendeu? Olha o que ele disse para os irmãos dele. Não fiquem chateados. Não fiquem chateados com vocês mesmos, não. Por vocês me haverem vendido. Que convenhamos, imagina o peso na consciência desses irmãos, hein? Estão mascados. Ele diz, não fiquem chateados. Deus foi quem me enviou diante de vocês. Ele entendeu que todo esse sofrimento era para um bem maior. Era para que a vida de muita gente se conservasse. Graças a Deus, José não era adepto das músicas gospel de hoje em dia. Imagina, se eu fosse muito crente hoje em dia. DJ, toca aí. Sabor de mel. Ah, essa hora, hein? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Imagina os irmãos dele, todo joelho. Quando veio na bênção vai se arrepender.
vai estar na plateia e eu no palco. Essa era a hora de José cantar a música, hein? Graças a Deus ele não era assim, como esses crentes medíocres de hoje em dia. Graças a Deus José não pôde falar para ele assim, ficar falando mal de quem tem intimidade com Deus não, hein? Já viu esse papinho de hoje, né? Cuidado com quem que você fala, não sabe a intimidade dele com Deus. Ó, escreveu isso aí porque não tem intimidade nenhuma, pode ter certeza. José, graças ao nosso bom Deus, ele não fez isso. Mas ele entendeu que todo o sofrimento era para algo melhor. Para a conservação não apenas de sua vida, mas a vida de muitas e muitas pessoas. Foi assim que Jesus fez. Jesus sabia que aquele sofrimento dele era por uma causa maior. Paulo tinha essa consciência. Os mártires, os cristãos antigos também, tanto é que Tertuliano, ao ver muitos cristãos sendo arrebentados no Coliseu, comidos por leões, olha o que Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais morria crente, Tertuliano dizia, mais crente vai nascer. Por quê? As pessoas viam aqueles cristãos sendo devorados, aquelas senhoras, donas de casa, assim como vocês, aqueles trabalhadores, assim como nós, viam eles sendo comidos por leões, e mesmo assim, diante da face da morte, eles mantinham uma fé inabalável, e por conta disso, as pessoas que iam assistir o espetáculo, se convertiam ao vendo a fé daqueles homens e mulheres. Deus tem um propósito em todas as coisas. O nosso sofrimento também tem o objetivo, pode ter certeza disso. Além do mais, meu irmão, não há nada de tão ruim que Deus não possa reverter em bênção. Nada. Não há uma vida tão torta que Deus não possa endireitar. Tem até uma musiquinha que meus filhos ouvem lá em casa. Havia um homenzinho torto, andava numa vida torta. Uma vez meu filho perguntou para mim, pai, quem que é esse homenzinho torto? Eu falei, era o seu pai. Seu pai era esse homenzinho torto. Pai, mas senhora, você não imagina como seu pai era torto. Eu não fico falando tudo para ele, senão, tadinho, a cabeça dele funde, né? Igual uma irmã, pequeno grupo. Foi uma bênção, sexta-feira. Não sei o que eu falei que eu tinha errado. Conta aí, pastor, a capivara para nós. Fala. Eu sou cheio de pecado também. Então, eu falei, olha, não tem um homenzinho torto que Deus não tem o poder para endireitar. Não há mulher torta que Deus não tem o poder para endireitar. Não há nada tão ruim, não há desgraça tão desgraçada que Deus não possa reverter em graça. Olha o exemplo de Salomão. Salomão foi aquele que assumiu o trono depois de seu pai. Mas se lembra de onde que ele veio? Diz a Escritura que Davi mente, mata e adultera. Pega a mulher de Urias, a única mulher que ele tinha. Depois faz um plano mirabolante e mata o rapaz. E então, Davi se arrepende. Arrependimento é de suma importância. É claro, todo pecado tem consequência. Haja vista que aquele filho, a mulher perdeu, morreu. Mas Davi tinha várias mulheres. E dentre as várias mulheres, uma teria que ser abençoada. Para quê? Para que viesse o seu descendente. Sabe quem Davi escolhe? Quem Deus escolhe? Justamente Betseba, a mulher que ele tinha adulterado. Por quê? Porque Deus tinha visto o arrependimento no coração daquele homem. É sempre assim, quando há um arrependimento genuíno, Deus transforma a desgraça em graça, a maldição em bênção. Se a cruz, que era um símbolo de vergonha, Deus transformou em salvação para nós, o que ele não pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa. Interessante é que José divinamente suportou a humilhação dos seus irmãos, para que os seus irmãos não morressem, e todos os seus irmãos foram beneficiados por conta da sua humilhação. Só que talvez você pense assim, pastor, mas está bem, os irmãos dele foi beneficiado. O que isso tem a ver conosco? Absolutamente tudo. Eu vou mostrar para você como o sofrimento de José, aquela humilhação, aquela vida desgraçada durante 13 anos, trouxe benefício para mim e para você hoje, aqui, 2019. José, ele tinha vários irmãos, vários. Dentre esses seus irmãos, havia um que chamava Judá, louco, pervertido. Mas havia um irmão que chamava Judá. Deus tinha feito um pacto com Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Olha, o meu descendente, o salvador do mundo, vai vir de você, Abraão. Então Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12. Deus foi um pouco mais específico em sua palavra e disse, olha, não só de Jacó, mas da tribo de Judá. Dessa família aqui virá o Messias. Lembra que o Novo Testamento diz que o Messias viria da tribo de Judá? Se José tivesse cantado o sabor de mel,
por seus irmãos e não tivesse os ajudado, Judá teria morrido. Se Judá morresse, não haveria a mínima possibilidade de salvação para nós. Nenhuma. Todos nós estaríamos fadados ao inferno. Mas por conta da humilhação desse homem, hoje eu e você temos o Messias, e aqueles que se arrependem e creem nele têm a salvação. Consegue ver que tudo na vida está nos planos de Deus? Você acha que aquela porta de emprego fechada também não pode estar no plano de Deus? Uma vez eu vi o testemunho da moça, eu vou terminar já. Olha o testemunho da moça. Pastor, eu queria orar aqui, né? Queria agradecer a Deus pela minha pedra nos rins. Pastor, tomou um susto, né? Como assim, criatura? Agradecer a Deus pela pedra? Não, pastor, porque assim que eu descobri que eu tinha pedra, eu também descobri que eu tinha câncer. Daí o pastor quase caiu para trás, né? Como assim, criatura? Agradecer a Deus por isso? Não, pastor, é que se não fosse a pedra, eu não descobriria o câncer. E eu descobri o câncer em fase inicial. E a probabilidade de cura é de 95%, disse o médico. Agora consegue ver por que pessoas conseguem dar glória a Deus até por uma pedra nos rins? A nossa vida também é da mesma forma. Todas as coisas estão no controle de Deus. A porta fechada. O moço que foi embora, talvez você mesmo, pastor, príncipe da minha vida, foi embora. Às vezes ia virar sapo assim que você desse um beijinho. Deus está no controle. Sempre, pode ter certeza. O Senhor governa as nossas vidas e tudo está sob o controle do Senhor. E os planos do Senhor são sempre perfeitos, pode ter certeza. Não importa, meu irmão, quão estreito seja o caminho, quão espinhoso seja a estrada, quão furiosos sejam os inimigos, porque sim, os inimigos de José eram furiosos demais. Mas Deus estava no controle, não interessa a circunstância. Eu pergunto para você, se da prisão pôde sair um governador, você acha que de um marido endemoniado, chato, não pode sair alguém que ama Deus? Óbvio que pode. Se da prisão sair um governador e de um filho perdido das trevas, não pode sair um filho temente e que busca Deus? Claro que pode. Se Deus fez sair da prisão um governador, você acha que de um desemprego o Senhor não pode fazer alguém próspero? De forma que venha ajudar outras pessoas? Óbvio que pode. Pastor, isso aí é autoajuda? Claro que não. Eu só estou dando exemplos de irmãos aqui da igreja. Irmãos aqui da igreja. Maridos que aparentemente jamais se converteriam, se converteram. Filhos que nem os pais acreditavam que um dia Deus tocaria. Tocaram. Pessoas que eram pobres ao extremo. E o Senhor prosperou. Esse é o nosso Deus. José então decide perdoar os seus irmãos, em vez de vingar. É isso que você temos que entender para encerrar. Talvez você pense assim, pastor, essa é a minha história, eu sou José. Você não é o José. Nós não somos José da história. Nós somos seus irmãos. Nós não somos os bonzinhos da história, nós somos os ruins da história. José tinha uns irmãos terríveis. Rúben possuiu a mulher do próprio pai. Que coisa, hein? Judá pegou a nora. Estou sendo eufemista aqui, né? Você entende que pegou, né? As coisas lá, né? Pegou a nora. Mas tá certo, né? Judá foi por engano. Ele pensou que era uma prostituta. Depois que ele descobriu que a prostituta era a nora dele, disfarçada. É dois erros já, né? Foi sair com a prostituta e depois descobriu que a prostituta era a nora. Simeão e Levi eram assassinos, mataram uma cidade inteira. E todos os seus irmãos tentaram matar José. Nós somos esses irmãos. Fomos nós que fizemos isso com o nosso Cristo. Tentamos matá-lo na nossa consciência, sufocando a nossa mente, sufocando o nosso coração. É isso que Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses irmãos venderam a José, nós também vendemos o nosso Salvador. Quantas vezes você não trocou a Deus por serviço, por dinheiro, por fama, por sucesso, por prazer? Quantas vezes você não preferiu, em vez de buscar prazer nos braços do Senhor, buscar nos braços de um homem, nos braços de uma mulher? Você consegue perceber que nós estamos mais para os irmãos de José do que para o próprio José? Quantas vezes nós não abandonamos o nosso Deus assim como José foi abandonado por seus irmãos? Esses somos nós. Mas mesmo assim o Senhor está disposto, se houver um coração arrependido em mim e em você, de reverter a desgraça em graça, de transformar a maldição em bênção. Assim como o Senhor fez o milagre na vida desses irmãos perversos, através do sofrimento de um outro, a bênção de Deus também é derramada sobre nossas vidas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si
os nossos pecados e pagou o preço das nossas iniquidades. Amém?